Oi pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Turbinando e hoje o assunto será sobre horizontes do solo, um tema bem recorrente em vestibulares com a nossa professora de Geografia, Risete Leonel. Fica aí com a dica. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Risete, eu sou professora de Geografia do Colégio Embraer da primeira e da terceira série. E hoje eu vim aqui falar com vocês de um assunto que é recorrente em vestibular, que bater assim um papo bem rapidinho sobre solo e horizontes de solo. Então a gente parte do princípio de que o solo ele é formado pelo desgaste da rocha. A rocha é a parte superficial da Terra, também chamada de litosfera, e os agentes que vão desgastar a rocha são os intemperismos físicos e químicos e também biológicos, que são o vento, a chuva, a água em toda a sua forma, os animais, a raiz das plantas, que vai desgastando essa rocha formando solo. O solo, ele pode levar muito tempo, apenas 1 centímetro de solo pode levar décadas a ser formada. Daí, a preocupação hoje com a conservação desses solos, principalmente quando ele é utilizado na agricultura. Assim, nos estágios de formação, ele pode passar a ter características diferenciadas. Aqui eu tenho chamado perfil de solo. O perfil de solo, esse recorte da rocha, horizontalmente falando. A gente vai ter aqui a rocha consolidada ainda, com os intemperismos agindo, nós vamos ter partes diferenciadas dessa rocha. Na superfície, é interessante lembrar que os intemperismos são os principais responsáveis, intemperismos de toda a ordem, mas internamente, à medida que vai criando, que vai aprofundando a formação desse solo, que dependendo do lugar pode chegar até 4 metros de profundidade, já é um agente só, que é a água. Então a água vai adentrando a rocha e vai trabalhando, vai destruindo essa rocha e ela vai virando solo, certo? E aí, à medida que vai criando, que a rocha vai aprofundando, que o solo vai aprofundando na rocha, vai criando nitidamente pedaços diferenciados chamados de horizontes de solo. Um recurso que a gente usa para analisar o solo é a análise dos seus horizontes. Os horizontes, então, eles são partes diferenciadas que ao longo do tempo foram formadas. A gente tem, nesse esqueminha aqui, dá para perceber claramente, o horizonte ou a camada O. Aqui são as características, mas a camada O é aquela que vai ficar bem na parte superficial em cima das rochas, e a característica principal da camada O é que ela é constituída de matéria orgânica. Então ali vão estar os restos animais, os restos vegetais, que é necessário ao crescimento, por exemplo, das plantas. Embaixo da camada O, a gente vai ter o horizonte. Cada parte do solo é chamada de horizonte. A gente vai ter o horizonte A. O horizonte A, a principal característica dele vai ser a presença, com as chuvas, parte dessa matéria orgânica vai infiltrar nos poros do solo e vai chegar a esse horizonte A, mas o que vai predominar no horizonte A são sais minerais. Então, são sais minerais e parte de matéria orgânica. Depois a gente vai ter, aqui tem uma curiosidade que muitos passam batido e acham que é uma pegadinha de vestibular, mas é só prestar atenção no detalhe, que aqui a gente já vai ver que do A já vai pular para o C, porque o horizonte B é o último a ser formado. E por que é dessa maneira? Porque a gente vai ter o C, observando aqui, é a rocha que começa a se decompor. Então ela ainda tem pedaços, como você pode ver aqui, olha, de rocha que não foi totalmente intemperizada. Quer dizer, ela ainda tem pedaços de rocha que ainda com o tempo vão virar o sedimento. Então isso é o C. O C sempre você localiza por ter pedaços de rochas nela, consolidada. E aí você vai depois ver o perfil completo, que você tem o A, o B o último a se formar. O B, o horizonte B, é aquele que já vai ter um pouco menos de matéria orgânica e bastante sais minerais, que é a própria rocha, mas que ele já está, de certa maneira, todo decomposto. Então não existe pedaços de rocha nesse horizonte.
Então, dessa maneira, né, a gente conclui aqui com o horizonte A, B e C, certo? Lembrando que o B é o último a ser formado. Agora a gente vai analisar uma questão da Unicamp para ver como que aparece nos vestibulares esse assunto. Bom, aí eu trouxe aqui, pessoal, uma questão da Unicamp para mostrar como que esse assunto, né, aparece nos vestibulares. E realmente, na maioria das vezes, aparece cobrando as características, né, que a gente viu lá de cada um dos horizontes. Então, nessa questão, por exemplo, olha o que ela está pedindo, né? Solo é a camada superior da crosta da superfície terrestre, onde se fixam as plantas que dependem do seu suporte físico, água e nutrientes. Um perfil de solo é representado na figura abaixo. Sobre o perfil representado é correto afirmar que... Então aqui você já percebe, né, que tem, nesse caso, apareceram os horizontes, apareceu uma divisão bem nítida entre eles. E as alternativas cobrem o seguinte, no primeiro... Olha, o horizonte ou camada O corresponde ao acúmulo de material orgânico que é gradualmente decomposto e incorporado aos horizontes inferiores, acumulando-se nos horizontes B e C. De acordo com o que a gente viu, pessoal, essa camada orgânica, né, ela está apenas aqui na camada O e ela nunca chega ao horizonte C, tá? Então é no A e alguma coisa, muito pouco no B. Certo? Então está errada essa alternativa. O horizonte A apresenta muitos minerais não alterados da rocha, que deu origem ao solo, sendo normalmente o horizonte menos fértil do perfil. Então, observando a imagem, a gente percebe que não, né? Quando a gente fala de fertilidade, é um outro ponto importante, principalmente para a agricultura, o solo fértil é formado de quatro características, de 4 fatores, em proporção adequada, né? Que é ar, água, sais minerais e matéria orgânica. Então, se eu preciso de sais minerais e matéria orgânica, né, o mais fértil deles e que tem mais, né, a proporção adequada desses fatores é aquela mais perto da superfície. Né? Então, leva a questão a ser errada. O horizonte C corresponde à transição entre solo e rocha. Olha lá o horizonte C. Apresentando normalmente em seu interior fragmentos de rocha não alterada, que é exatamente a correta, né? Então, se você observa aqui o horizonte, você vai ver que esses traços aqui enegrecidos são as partes de rocha, né, que está aqui sem ainda ser intemperizado, né, que é pedaços de rocha. A rocha mãe é aqui a rocha não alterada, né, que deu origem ao solo inteiro. Então, essa é a correta. Mas a D, olha o erro dela. O horizonte B apresenta baixo desenvolvimento do solo, sendo dos primeiros horizontes a se formar, e o horizonte com a menor fertilidade em relação aos outros horizontes. O horizonte B, ele não é o que tem menos fertilidade, porque ele está perto do A, né? E por outro lado, a gente viu anteriormente que o B é o último a se formar, né? Já que, né, no primeiro momento fica o A em contato com o C, que é a rocha que está sendo destruída naquele momento. Depois, esse processo vai aprofundando e aí que surge o B. Espero ter ajudado, pessoal. É um assunto que aparece bastante com essas características, sabendo os horizontes de solo, né, sabendo a formação do solo, relacionado algumas vezes com as questões ambientais. Com certeza, se você souber os horizontes, vai facilitar bastante para resolver qualquer questão. Um abraço para vocês, até um outro encontro.